Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma atividade, mais uma explicação das atividades da segunda semana de Sociologia do nosso plano de estudos tutorado. Vamos lá, pessoal? Bom, na nossa segunda semana, nós vamos estudar o tema Estado de Direito e Democracia Moderna, Cidadania, Direitos e Deveres. Nós sabemos, queridos alunos, que a escola existe porque é essencial, e é essencial compreendermos, portanto, também o mundo que vivemos. Sabemos que esse mundo é muito amplo, é complexo, é cheio de particularidades, tá? E que muitas vezes fica difícil compreender o seu funcionamento. A visão de mundo que você adquiriu em suas vivências, junto com os conhecimentos que você acumulou durante o período da sua escola, durante o período escolar, são importantes para você entender e diferenciar certos conceitos. Por exemplo, o conceito de direito e o conceito de cidadania. Trabalharemos, portanto, nessa segunda semana com algumas das habilidades que você desenvolveu muitas vezes em outras disciplinas, como História, Geografia e Ensino Religioso, que estão presentes no nosso currículo, tá joia? Então, vamos conceituar, primeiramente, o que é laicidade estatal e a relação entre o Estado republicano e a religião. Em um segundo momento, nós vamos aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento dos conflitos e tensões. Vamos relembrar? Vocês, queridos alunos, devem se lembrar o que é um Estado de Direito, tá? Se você associou a palavra Estado como uma espécie de governo, sobre um governo próprio com leis, você está indo para o caminho certo, pessoal. Mas vocês têm que se lembrar que não basta somente existir leis, é necessário que elas sejam construídas coletivamente e com a participação popular. É isso que diferencia um Estado democrático de direito de um Estado autoritário. Nas aulas de ensino religioso, durante o ensino fundamental, um dos temas abordados foi a laicidade, um conceito importante para entendermos não só a nossa liberdade religiosa, mas também o processo de secularização. E nesse ponto, a história, a geografia, o ensino religioso se encontram na discussão sobre a formação do Estado de Direito e das democracias modernas, temas que são importantes para a sociologia. Calma, você ficou confuso? Bom, uma busca na internet, uma busca simples da internet sobre o tema laicidade, laicidade estatal, nos leva a um entendimento muito interessante, e nos leva também a uma biblioteca virtual que vocês devem conhecer, que é a Wikipédia, tá? Vamos ver o que a Wikipédia, que é essa biblioteca virtual, explica a respeito. Bom, sobre laicidade estatal. O secularismo francês, laicismo, ou laicidade, é um princípio político que rejeita a influência da igreja na esfera pública estatal. Ou seja, há uma separação, tá, da igreja com o Estado. E considerando o quê? Que assuntos religiosos devem pertencer somente à esfera da religiosidade do indivíduo, dos valores individuais, somente ao âmbito particular do indivíduo. Ou seja, assuntos religiosos não devem interferir em questões políticas, essa é a ideia, tá? Por quê? A laicidade implica uma separação entre a igreja e o Estado. Ok, pessoal? Então, é importante que nós saibamos que um conceito que denota a ausência de envolvimento religioso em assuntos governamentais, bem como a ausência de envolvimento do governo nos assuntos religiosos, tá? Então, é justamente o que a igreja não vai interferir em políticas governamentais. O governo não vai estar, vamos dizer assim, dominado por questões religiosas. Essa é a ideia. Tá? Na sua aceitação estrita e oficial, o princípio da separação entre a igreja e o Estado, na verdade é essa. É uma aceitação oficial, é um princípio oficial. Ok, pessoal, agora que vocês já entenderam, é importante que vocês saibam que ao longo da nossa história, principalmente no período em que fomos uma monarquia, tá? Essas questões, a igreja, ela estava atrelada com o Estado. Reis, imperadores, senhores feudais, o poder eclesiástico era tudo um conjunto, tá? E com a democracia foram substituídos o quê? Pelo poder popular, cuja maior expressão é o voto, tá? Então, hoje, a partir da escolha popular, seja através de plebiscitos, referendos, seja através da escolha de nossos representantes através do voto,
tá? Que o Estado se organiza em direitos e deveres, e assim nós também exercemos a nossa cidadania. Quando nós vamos exercer o nosso exercício de voto, o nosso direito de voto, nós estamos também exercendo a nossa cidadania. A cidadania, assim, é o exercício de nossos direitos e deveres como cidadãos. Porque isso ocorre também, pessoal, porque existe, né, existem direitos políticos que nos possibilitam isso, que são direitos humanos, tá? Um dos vieses da sociologia, como nós já aprendemos a semana passada, é o estudo das relações sociais baseado em 3 pilares: empatia, alteridade e efetividade dos direitos humanos. O exercício do direito de voto, o exercício da cidadania é um direito humano, ok, tá? E sendo assim, estamos em um Estado laico, ou seja, as igrejas, as religiosidades, elas não exercem o domínio sobre a esfera governamental. Cada um está atrelado aos seus âmbitos de pertencimento, tá? As igrejas, em relação às suas doutrinas e entendimentos para com os seus fiéis, e o Estado executando e governando e efetivando e executando políticas públicas. Ok, pessoal? Esse é o conteúdo dessa semana de uma maneira bem sucinta, uma explicação bem simples, tá? Então, vocês vão receber um formulário, e no formulário vão constar os 2 exercícios do PET, tá? Do PET do governo. E, por fim, um último exercício, que é um exercício avaliativo, que, como eu já falei para vocês, esse exercício avaliativo é uma antecipação da avaliação mensal. Tá? Nós vamos realizar os testes, fazer os testes já antes. Por quê? O único exercício que faremos depois de terminados todas as atividades do PET, referente a esse mês, um mês e meio, tá? Será uma questão dissertativa que irá compor a sua atividade mensal. Mas, quanto às questões fechadas, nós já estamos, da sua avaliação mensal, nós já estamos incluindo nas nossas atividades semanais, pessoal, justamente para facilitar para vocês, justamente para auxiliar vocês no entendimento do conteúdo. Bom, qual é o primeiro exercício? Que é o primeiro exercício do nosso PET, da segunda semana. Interprete o desenho abaixo e aplique os conhecimentos sobre o Estado de Direito e democracia frente aos problemas que enfrentamos na sociedade atual. Agora, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá? Um instante, vou compartilhar a tela. Bom, queridos alunos, vocês já estão vendo a tela que eu estou compartilhando. Faz parte o quê? Do exercício que está no formulário de vocês e que também está no PET do governo, no PET da Secretaria da Educação, ok? Primeiro exercício: interprete o desenho abaixo e aplique os conhecimentos sobre Estado de Direito e democracia frente aos problemas que enfrentamos na sociedade atual. Vamos descrever, né, no PET de vocês tem um texto descritivo da imagem. Primeiro quadro, o cadeirante olhando para o jornal, olha aqui, com vagas de emprego, procurando vagas de emprego. O segundo quadro, o cadeirante segue para o local de emprego para se candidatar à vaga que foi anunciada no jornal. O terceiro quadro, o cadeirante chega ao local. Olha aqui, o cadeirante chega ao local, tá? Mas há uma placa dizendo vagas para deficientes, entre. Só que a escada é o quê? Uma escadaria. E o indivíduo, nosso candidato, ele possui uma deficiência física. Ele possui uma deficiência no que tange a sua locomoção. Uma pessoa paraplégica. A charge evidencia um desafio atual, que é um tema de inclusão, e impõe às democracias contemporâneas esse desafio e exige uma combinação entre qual é o desafio, o exercício pergunta qual é o desafio no que tange à inclusão social nesse momento, qual é o desafio contemporâneo das democracias contemporâneas. Letra A, participação política e formação técnica. Bom, é um desafio também, mas não está atrelado ao que nós estamos perguntando no exercício. B, políticas de transferência de renda e assistencialismo.
não seria bem a questão, né, do exercício. É uma necessidade social? Sim. É uma necessidade política? Sim, mas não é o que está sendo explicado no exercício. Letra C, simplificação das leis e modernização do mercado de trabalho é uma necessidade, mas não está ligado ao que o exercício está pedindo. Letra D, universalização de direitos e reconhecimento das diferenças. Sim, que é justamente o objetivo da inclusão social. Nós saibamos que todos possuem os mesmos direitos, mas é necessário que, para cada situação, para cada grupo minoritário, é necessário que haja um olhar maior, justamente para que essas diferenças que esses grupos minoritários possuem possam propiciar o acesso deles, tá? Essas diferenças não são consideradas como um alvo de exclusão, e sim serem consideradas alvo de inclusão, de reconhecimento, um novo olhar, tá? Ok? Então, justamente a letra D é a resposta correta. A letra E, vamos ler, força de vontade e objetivo de vida. Também não tem nada a ver com desenho, tá? A resposta correta é a letra D. Leia, vamos ler agora o segundo exercício que está também no nosso PET. Leia o trecho a seguir, transcrito da nossa Constituição. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Tá? Outra situação, criar distinções entre brasileiros, inciso 3º da nossa Constituição, no artigo 19, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, e também ressalta que um dos nossos direitos é o direito que é a liberdade e o respeito à nossa fé religiosa. A partir da leitura do trecho acima da nossa Constituição, somada ao texto de apoio deste PET e aos seus conhecimentos adquiridos durante o ensino fundamental, é correto afirmar que: letra A, o Brasil é um Estado laico e a nossa liberdade religiosa é um direito social. Sim, é um direito social, tá? Exatamente, a resposta correta é a letra A. Letra B, o Brasil é um Estado ateu? Não é bem isso, o Brasil é um Estado laico, ou seja, há uma liberdade de culto, tá? Nenhuma igreja nenhuma, vamos dizer assim, nenhum entendimento ou orientação religiosa é superior ao outro. O Estado, ele é separado de qualquer vínculo religioso, ok? Tá? Mas não significa que o Estado é ateu. Pelo contrário, o Estado, ele não é ateu, o Estado é um Estado laico, ou seja, ele prevê uma pluralidade, uma liberdade religiosa. Então, a letra B está incorreta. Letra C, o Brasil é um Estado laico, nosso direito civil. Na verdade, é um direito social garantido pela Constituição Federal, ok? O direito civil entra em outra órbita, tá? Letra D, a nossa Constituição, ela privilegia a crença de certos grupos? Não, não privilegia, nós estamos em um Estado laico, há liberdade de culto. Letra E, a nossa Constituição, ora permite financiar, ora permite atrapalhar o funcionamento das igrejas? Não, justamente o contrário, existe essa liberdade de culto, ok? Esse é o exercício número 2. E o exercício número 3 é um exercício avaliativo, tá? É uma questão fechada em que vocês vão responder se é verdadeiro ou falso. Podemos dizer que a sociologia é o estudo das relações sociais baseado em 3 elementos: empatia, alteridade e respeito aos direitos humanos. Sim, tá? Justamente a ideia central que nós, inclusive, vimos no nosso primeiro encontro, tá? Ok? Existe a necessidade da sociologia interagir e trabalhar com esses 3 elementos. O atual entendimento sociológico, ele trabalha com esses elementos. A empatia é um respeito mais profundo em relação ao outro. A alteridade, se colocar no lugar do outro. E efetivar e respeitar os direitos humanos. Todos nós somos seres humanos, todos nós possuímos direitos e esses direitos devem ser respeitados, salvaguardados e reconhecidos, pessoal. Bom, queridos alunos, eu vou interromper o compartilhamento. Em dúvida, estou à disposição de vocês e estejam presentes nas aulas marcadas online. Ok, queridos alunos? Um grande abraço.